Esporte Terê. Esporte Terê FM. Luciano hoje comigo. E aí, meu camarada? Boa tarde pra você. Vamos falar com você mais uma vez, né? Tô de volta, hein? Alô, galera da Terê FM, tô de volta e agora pra falar de esporte. É isso, Luciano Cavalcante hoje comigo aqui, pra gente falar aí amanhã, do mundo da bola. Nosso Felipe volta. Então tá bom, total. Tá bom. Teve um dia de rei hoje? Não, né? É, ele então tá parabéns, se cara. recuperando, né? Cara, é um rei mesmo, né, cara? É outra história. É. Olha só, pra gente começar, vamos falar do Vasco, cara, que perdeu ontem. De novo! De novo. E aí foi a gota d'água para o técnico, né? Enfim, assim, isso já tinha sido anunciado, né? Que o Paiva não ia continuar, coisas e tal. Eu acho que isso foi até ruim, né? Acabou vazando aí, parece que o cara largou as mãos. Mas, enfim, ontem foi a gota d'água. E ele não é mais técnico do Vasco. Nas últimas 3 rodadas, o Vasco, né? Nas últimas rodadas, o Vasco acabou perdendo jogos, empatando, não conseguindo, né? Mostrar aquele futebol que no início do comando do Marcelo Paiva ele mostrou, né? E aí o Vasco conseguiu avançar, até que as pessoas estavam começando a acreditar um pouco mais, só que realmente o Vasco tem um time muito fraco, né? Muito fraco, com pouquíssimas peças de reposição, e aí o Vasco depende muito de alguns jogadores que infelizmente, né, quando não estão jogando bem, todo o time sofre. Com isso, sobra sempre para o treinador, como o Zeca disse, já era previsto que ele não continuaria. Com isso, Felipe, né, grande maestro, lateral esquerdo, craque, vai treinar o Vasco nas 3 rodadas finais do Brasileirão. O ex-jogador que ocupa o cargo de diretor técnico do clube vai assumir a equipe, e ele assumiu a equipe depois da derrota aí para o Corinthians por 3-1. As 3 últimas rodadas, o Vasco enfrenta o Atlético Goianiense em casa, jogo pra vencer, o Atlético Goianiense já tá rebaixado. Aí enfrenta o Atlético Mineiro também em casa, talvez aí o Atlético já campeão da Libertadores, ou então, né? Ou então aí na agonia, né? Pra tentar alguma coisa, já que assim, não tá bem na tabela, tá no meio também em relação a Libertadores, né? O último jogo entre Vasco e Atlético Mineiro foi um jogão, né? Com muita chuva, o Atlético conseguiu se classificar, isso aí na Copa do Brasil, chegar à final, mas o Vasco jogou bem, mas não conseguiu aí derrotar o Atlético, agora precisa dessa vitória em casa. E aí finaliza jogando contra o Cuiabá fora. Então, se arrumar a casa, tá beleza, tá né? Tranquilo. Só não pode vacilar, dar mole, perder aí jogos, principalmente esses 2 em casa, né? Rafael Paiva tava já balançando, coisa e tal, não tava legal, né? Eu mudei até o nome dele, né? O cara foi mandado embora Ainda muda o nome do cara. Mas o que acontece? Cara, assim, é difícil a gente compreender o futebol, né? Porque ele tava até fazendo um trabalho legal e tudo, mas é o que o pessoal fala, né? Usa muita expressão. O cara perdeu o vestiário. Parece que isso aconteceu. Cara, o problema do Vasco, né? Não é só o treinador, né? Vem errado já desde a questão da 7-7, né? Que perdeu o comando, o Pedrinho assumiu. E aí começam essas questões extracampo que atrapalham muito dentro do campo e, consequentemente, poucas peças de reposição e o Vasco acabou aí, né, perdendo. Tinha um treinador bom, que é o que treina hoje o Corinthians, né, por exemplo. E você vê que tem essa diferença. Aquela confusão com o Ramon Dias, aquela coisa toda. E o Ramon Dias mesmo falou, né, o Corinthians é muito mais time do que o Vasco. E aí tem isso, o Vasco não tem time, gente. E tem que pensar em ter time. Se não tiver time, peça de reposição pra jogar, pra conseguir mesmo. O Campeonato Brasileiro é muito longo, cartões amarelos, cartões vermelhos, contusões. Pra isso precisa ter um elenco. E aí falta isso no Vasco. O Vasco sofre, como os outros times que não tem isso e acabam ali na zona do rebaixamento ou brigando pra não cair. Exatamente, né? É isso, tem até bons nomes, né? O Vasco se reforçou, mas é isso, precisa de um elenco grande, porque não dá. É complicado. Vai precisa... depender... o cara vai sair, beleza, o outro vai entrar, vai dar conta vai do vir o Coutinho, aí Barreira vai virar baile. Não dá, gente, só com Coutinho. Verratti é um excelente atacante, né? Mas também não dá se a bola não chegar. Paê tem que jogar. Aí não joga bem um jogo, joga bem o outro jogo. O Puma é um bom lateral direito, inclusive fez um golaço ontem, né? Mas parecia que o Corinthians não queria nada, né? O cara fez o que quis, chutou. O Hugo, que é um grande goleiro, aceitou. Aquela bola foi culpa do Hugo pra mim. Tem goleiro, tem que pegar aquela bola. Então, o Vasco tem alguns jogadores. Acho a zaga do Vasco muito ruim. Perdoe aí os jogadores, mas a zaga do Vasco é muito ruim e tem, na minha opinião,
um dos 2 melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Um é o Everson lá do Atlético Mineiro e o outro é o garoto aí do Vasco. Rapaz, mas o Jardim ontem acabou aceitando um também. Mas é isso. Agora, realmente foi uma derrota ruim, né? Pensando em Libertadores, porque o Vasco agora tem 11º com 43 pontos. E aí, pensando numa pré, né? O Cruzeiro tá em 7º com 47 pontos. Se tivesse vencido ontem, tava com 46. Enfim, agora o Felipe Maestro vai assumir o Vasco nessas últimas 3 rodadas do Brasileirão. Bom, o Botafogo amanhã encara o Palmeiras. Sábado tem a final contra o Atlético Mineiro da Libertadores. Uma semana, cara, decisiva, né? E aí, como é que tá a logística do Botafogo nessa semana? Conta pra gente. Pois é, cara, o Botafogo que se prepara, né? Tem aí o Palmeiras, 35ª rodada do Brasileiro. Ambos estão com 70 pontos, né? Mas o Alviverde ocupa a liderança por ter mais vitórias. No sábado aí a final da Copa da Conmebol Libertadores contra o Atlético no Monumental em Buenos Aires. Por logística, a equipe vai direto de São Paulo para a Argentina. As regras da Conmebol obrigam que os clubes finalistas estejam no local da final com 3 dias de antecedência ao jogo. Todos os jogadores, incluindo os que não serão relacionados para as partidas, vão viajar e participar dos treinos, preleções e momentos com o elenco da viagem. Que legal. A intenção da diretoria é que o grupo inteiro esteja junto na decisão e viva o momento. E Botafogo tem tudo para fazer com que o ano 2024 fique marcado na história. Campeão brasileiro e campeão da Libertadores. E na minha humilde opinião, só depende do Botafogo, só depende deles. Realmente jogar como se fosse o último jogo aí, esse do Palmeiras, por exemplo, que é direto, né? Direto. Então precisa vencer. E do Atlético é jogo único. Não vacilar, não dar mole. Partir pra cima. Acredito mais no Botafogo do que no Atlético. Tem mais time, né? Tem mais time. Agora, nessas últimas rodadas, o Botafogo acabou perdendo alguns pontos, né? Podia chegar pra essa partida contra o Palmeiras mais tranquilo. Infelizmente, acabou perdendo aí alguns pontos. Não conseguiu fazer gols aí. Até conseguiu fazer contra o Vitória, mas foi um tropeço também, né? Tropeçou com o time pequenininho. Não dá, rapaz. Time, aliás, que tá lá embaixo, né? É um time grande, até tem o nome, mas jogando em casa, cara. É o que a gente sempre fala, né? Já ouviu aquela frase? Time campeão, a camisa pesa. Esses times como o Palmeiras, por exemplo, acostumado com títulos, eles sabem o que fazer. Não adianta querer jogar bonito nessa reta final, não adianta querer fazer um espetáculo. É jogar sério, é não tomar gol e fazer. Não tomar gol e fazer. É tomar conta do meio campo. É tomar conta do meio campo, cara. E entender que aquelas partidas ali, reta final, vão marcar o time pra história. Os jogadores ficarão marcados para sempre. E aí o Botafogo tem que entender isso para se transformar em um time campeão. E não aconteceu o que aconteceu no ano passado. Exatamente. Então é isso, né? Tem que ir pra cima, tem mais time, o negócio é botar a cabeça no lugar também, porque vai ser uma semana aí pesada, né? Pro Botafogo. Agora, realmente, com todo respeito ao Vitória, acabou dando mole o Botafogo, que é um time grande, o Vitória e tudo, mas assim, o futebol já é outra história. Esse brasileiro tá mal, teve até beirando lá embaixo, coisa e tal, então era um jogo que não podia ter deixado aí escapar a vitória, né? Dá bobeira, né? Jogos que você tem que entrar ali, cara, com toda a garra, não, a gente não vai tomar gol, vambora, vamos marcar. Tem que fazer acontecer, cara. Você pode até perder o título, mas tem que perder o título jogando com tudo que você pode. É porque o outro time foi melhor. Mas se você for ver jogos do Palmeiras, o Palmeiras tá jogando como campeão. Sabe por quê? Não joga tão bem numa partida. É regular, né? Mas faz o gol. Arruma um golzinho de falta. Tem sido mais efetivo. Tem jogado até os últimos minutos do segundo tempo pra poder marcar um gol. Então, é isso, né? Se transformar em um time campeão de verdade. Não só com o nome, mas jogando no campo. Isso aí, tem tudo pra acontecer isso, né? O título do Brasileiro, também da Libertadores. Cara, eu posso falar também. Botafogo tentou, vai ter dia também. Tem isso. Cara, a bola não entra. Bom, a gente tá falando de um jogo decisivo aí entre Botafogo e Palmeiras. O Fluminense também tem um jogo importantíssimo, decisivo, né? Só que, infelizmente, lá na parte de baixo, né? Porque o Fluminense, cara, ainda tem risco de entrar no Z4. Pois é, cara. E o duelo contra o Criciúma, no Maracanã, ganha contornos de jogo do ano. Olha que loucura, né? Um time que quando o ano iniciou, ele estaria ali brigando tranquilamente pelo campeonato ou pelo menos por uma Libertadores. E olha só que situação. Esse é o clima com qual a partida está sendo tratada. E da arquibancada, a comissão técnica, o lema é apenas um: tem que vencer, de qualquer jeito.
O Fluminense está na 15ª colocação com 38 pontos, um a mais do que o Criciúma, que é o primeiro a abrir zona de rebaixamento. Uma derrota pode significar a entrada do clube no Z4, faltando 3 rodadas. Aí é complicado. Aí é complicado, tem que vencer. Já essa vitória representaria a chance de abrir 4 pontos da zona da degola, então o Fluminense precisa vencer. A torcida sabe disso, a comissão técnica e os jogadores. O Fluminense é outro que, infelizmente, deu uma degringolada e o time tá loucura, naquela fase difícil demais, né? Pois é. Quem diria, né? Realmente, uma temporada maravilhosa em 2023. 2023, bola entrava de tudo que era jeito. Cano fazia gol até de costas. É verdade. Agora, meu querido, tá complicado. Então é isso. Que fase. É esperar terminar o ano, né? Pelo menos na Série A, se organizar, se preparar. O Fluminense tem um time e é o que a gente tava conversando, tava até falando com o Gabriel. É verdade. E depois que aconteceu aquilo com o Marcelo, né? A situação parece que piorou, o clima ficou pior, ficou estranho. Parece mesmo. Pelo menos assim, nos jogos a gente tá vendo isso. Não tá legal não. Então, Marcelo não era nem titular, mas não deu pra entender bem o que aconteceu ali, a situação toda. E com isso, né, o Fluminense tá sofrendo dentro do campo. É isso. Bom, o Fluminense amanhã em campo, né? Vai jogar em casa. O Flamengo também entra em campo nesta terça-feira. Vai jogar fora de casa. Flamengo, cara, o pessoal tá falando, deixaram a gente sonhar, né? Pode ser campeão ainda. Mas enfim, o Flamengo já tá na Libertadores e tudo agora. Quer subir um pouquinho mais na tabela, porque o Dindim também é bom, né? Ajuda, é importante. Ajuda. E amanhã entra em campo de novo, né? E a gente tá nessa disputa aí, né? Ou seja, Palmeiras e Botafogo disputando ponto a ponto pra quem vai ser campeão. E na briga ali atrás tem o Inter, que chegou com a vitória de ontem, a goleada sobre o Bragantino por 4-1. O Inter chegou, assumiu a terceira colocação e também sonha com o título. O Flamengo e o Fortaleza, na minha opinião, essa briga ali vai realmente mostrar se alguém tem fôlego. Porque uma vitória realmente embola ali a história toda, só que não depende mais só deles. Vai depender de tropeços entre Botafogo e Palmeiras. O Flamengo e o Fortaleza querem vencer. O Fortaleza porque sonha com título e queria terminar esse ano, né? O Fortaleza. E o Flamengo que tá ali brigando, já foi campeão da Copa do Brasil, já tá na Libertadores do próximo ano. E o Flamengo que vai ter um reforço. Na matéria diz 2, que é o De La Cruz, que é pra mim um reforço, e o Carlinhos, que pra mim, gente, com todo respeito, o Carlinhos pode queimar minha língua, entrar amanhã e decidir a partida, mas o Carlinhos não tem condições de jogar no Flamengo agora. Talvez com o tempo a situação melhore. Plata voltou a treinar com o grupo na atividade deste fim de semana, após seguir o planejamento especial para recuperação física depois das viagens para Guayaquil e Barranquilha, com a seleção equatoriana da última data FIFA. Varela, Léo Ortiz, Gerson, Davi Luiz e Gabigol voltam também para a lista de relacionados. No entanto, Felipe Luiz não pode contar com Everton Araújo e Fabrício Bruno. A dupla cumprirá a suspensão automática após o terceiro amarelo. Uma pena aí, já que o Everton tem jogado muito bem, dando aquela sustentada na cabeça de área, né? Pois é verdade, né? Vai fazer falta. Por outro lado também tem essas voltas, né, desses jogadores. Beleza, Luciano, meu camarada, então, aquele abraço, rapaz. Amanhã vai ser uma terça aí de emoções, né, cara, muito bom, hein? Botafogo em campo, Flamengo, Fluminense. Esperar pra ver o que vai acontecer. E amanhã tem palpitão aqui no programa. Isso, abraço, meu querido. Valeu. Valeu, Zeca. Até amanhã. Esporte Terê FM.